Olá, amigos. Estamos aqui novamente no Instituto LivreNet para mais uma palestra de atualização. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o professor Diogo Arraes, que falará conosco sobre a reforma ortográfica e seus reflexos no âmbito jurídico. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. O professor Diogo Arraes também é autor do recente livro lançado pela editora Saraiva de português para concursos de nível médio e superior. Parabéns pelo livro, professor, e a palavra é com o senhor. Vamos lá. Bom, nós vamos começar então a noite de hoje, né? Na verdade você pode acompanhar pela internet, na verdade essa é a maravilha do mundo da internet, né? Que à noite, à tarde, a qualquer horário, a qualquer dia você vai pegar aquilo que é mais atualizado, aquilo que é de mais qualidade relacionado ao nosso português, né? Ao nosso idioma. Bom, e o decreto 6.583 de 2008 deixa a escrita facultativa até dezembro deste ano. Para você que não sabe muito bem do que eu estou falando, é o seguinte: a reforma, ou como alguns preferem dizer, o acordo ortográfico, né, é facultativo até dezembro de 2012 e obrigatório a partir de 1º de janeiro de 2013. Nós vamos começar então, inicialmente, né, a discussão, o papo de hoje exatamente falando sobre a diferença entre acordo e reforma. Por que será que alguns chamam de reforma ortográfica e outros autores preferem chamar de acordo ortográfico? Bom, acordo, na verdade, é tudo aquilo que se refere a algo que foi levantado por A e B e entraram em concordância. Mas você deve se lembrar, você deve saber, já deve ter lido em alguma parte que Portugal não tem aceitado muito essa relação aí, essas mudanças ortográficas na grafia, e isso tem gerado determinados problemas. E aí, em função dessa polêmica, alguns autores preferem chamar de reforma ortográfica. Mas enfim, nós vamos saber aquilo que mudou, o que é interessante na nossa vida prática, vida esta jurídica, na elaboração de um habeas corpus, por exemplo, ou de uma peça simples, ou de uma outra peça simples, como é que é essa relação, essa mudança aí proposta por este decreto, o 6.583 de 2008. Nós vamos começar então pela primeira tela que você vai verificar aí, na verdade, quais são os acentos, por que eles existem, como eles são levados à nossa vida prática. Vamos lá então? Você deve ter visto que deve saber que são 3 acentos: agudo, grave e circunflexo. Não adianta falar sobre reforma, nem decorar nenhuma lista, se você de fato não conhece as regras de acentuação. Por que, professor? Porque em primeiro ponto eu posso afirmar a todos vocês, para que você domine o acordo ortográfico, você deve entender as regras de tonicidade, ou seja, regras de acentuação. Tá certo? Os acentos são 3, agudo, grave e circunflexo. O acento agudo, como no termo aqui ao lado, né, Goiás, você consegue perceber que o acento agudo reflete o som aberto, mas o circunflexo representa o som fechado. E o acento grave? Qual é o lance do acento grave, né? Porque muita gente encontra dificuldade com as ocorrências de crase, né? Primeiro que crase é um fenômeno, nós não discutiremos crase aqui, mas sim veremos a função do acento que demarca a crase. Então, o primeiro lance importante para quem quer dominar crase é exatamente saber a origem do acento grave. Bom, o acento grave indica a validade por 2. Então, o primeiro passo, né, a primeira frase ao lado aí da palavra grave é exatamente essa: validade por 2. Tá legal? Mas como assim? Veja que na expressão aqui ao lado, você encontra sim à língua portuguesa, né? Esse sim à língua portuguesa poderia ser facilmente, este A, na verdade, poderia facilmente ser substituído por 2 palavras, o para mais o A. Ou seja, é a mesma coisa que sim para a língua portuguesa. Então, quando um cidadão, quando um escritor conhece essa validade por 2, o acento grave tende a ser muito mais simples. Então, o primeiro lance é esse, né? Então é por isso que em expressões como depilação a laser, eu não encontro essa validade por 2. Isso. Por isso que em cara a cara, gota a gota, você não consegue substituir por para a, e aí não há um motivo do acento. Então, a origem, né, a função do acento grave é exatamente denotar a validade por 2. O acento agudo, som aberto,
e o circunflexo, mais uma vez, o som fechado. Então, depois de todos esses acentos, nós poderemos tratar mais uma vez, e pela última vez aqui, nessa nossa primeira parte, né, do lance do acento grave, validade por 2. É muito comum, por exemplo, que você encontre em textos jurídicos a expressão, né, vamos falar a autoridade. Tanto que algumas pessoas até dizem, erroneamente, vamos falar a autoridade. Não se deve dobrar o som do A, e a pessoa deve reconhecer que em um documento jurídico como esse, o acento grave deve estar lá, porque falar à autoridade é a mesma coisa que falar para a autoridade, e eis aí o motivo do nosso acento. Bom, vamos agora a uma segunda tela bem explicativa sobre esse lance do acento grave. Vamos lá então? Nessa nossa segunda tela você vai conferir exatamente a origem e a função de cada acento, né? Por que será que na palavra estreia não havia existiu o acento e hoje não há o acento, né? Qual é a função de um acento? Bom, primeiramente um acento vai marcar a sílaba tônica. Quer dizer, você vai perceber que aquela sílaba tem mais força do que outras, como você consegue perceber aqui, justamente com, volta para mim, aquela anterior, com sabia, com sábia e com sabiá. Não fosse o acento ali, será que as palavras também teriam o mesmo significado? Provavelmente haveria uma confusão muito grande, né? Imagine, por exemplo, que em palavras como secretária e secretaria não houvesse o acento gráfico escrito para demarcar a sílaba tônica. Haveria uma confusão muito grande. Então veja que enxágue é diferente de enxague e aqui abaixo nós temos a diferença de evidência e evidencia. Este é o grande lance do acento, marcar a sílaba tônica e, em determinados contextos, diferenciar a significação. E não se esqueça da validade por 2 do acento grave, que é um acento bem específico. Me perguntam sempre se tio ou cedilha vêm a ser acentos. Não, porque não marcam sílaba tônica. E tio, em raríssimos casos, pode até estar junto da mesma sílaba tônica, mas não é um acento gráfico. Acento gráfico são só 3. Tá legal? Vamos então a uma nova parte? Vamos às regras então diretamente para que você entenda por que houve alteração de determinados paroxítonos. Será que você se lembra da diferença entre proparoxítonos, paroxítonos e oxítonos? Então, essa é a nossa parte aqui, já na nossa primeira parte, super importante. Quer dizer, de onde vieram as regras de acentuação? E vieram exatamente daqui. Coloca lá. Aqui, A e O, pluralizados ou não. Bom, veja que interessante. Se você pensar nas principais canções brasileiras, eu digo músicas, quais são os sons que sempre prevalecem? Quando eu me refiro a som, me refiro a vogal. Quais são as vogais que sempre prevalecem? A, E, O, pluralizados ou não. Pense no refrão de uma canção brasileira super conhecida. Você provavelmente vai notar as letras, as vogais A, E, O, pluralizadas ou não. E sabia que é exatamente disso, é exatamente desta parte que surgiram as regras de acentuação? Sim, por isso também, gramaticalmente, você deve perceber que I e U são as chamadas semivogais, porque são sons menos recorrentes. Veja, por exemplo, que dificilmente o samba conseguiria prevalecer como canção, como musicalidade, não fosse a existência do ar. Imagine qualquer tipo de canção ou qualquer tipo de texto sem o uso do ar, seria bem difícil. Bom, aí você deve notar então que as palavras oxítonas, finalizadas assim, são acentuadas, mas as paroxítonas não. Bom, meu caro, veja só a diferença entre paletó e mole. Peraí, paletó, eu sei que paletó, a última sílaba é a sílaba tônica, por isso que está lá o acento. E aí eu vou me lembrar dessa tríade de A, E, O, e isso, pluralizados ou não. Aí você vai conseguir conferir as regras de acentuação. De novo, os oxítonos finalizados assim, A, E, O, pluralizados ou não, e agora também em EM e ENS, não devem ser acentuados. Por isso nós temos uma palavra como a palavra cajá, com E nós temos o conhecido café e com O nós temos giló, paletó, com EM temos alguém, nós temos com ENS
parabéns. Então, os oxítonos finalizados assim, seja, palavras que têm tonicidade na última sílaba, devem ser grafados com um acento agudo ou circunflexo. Agora, se a palavra tem tonicidade na penúltima sílaba e a palavra for finalizada assim, não há um acento. Vamos, por exemplo, a uma série de exemplos de termos que não são acentuados por serem paroxítonos e finalizados assim. Vamos lá então? Casa, mole, pode voltar, aquele mesmo lá, da regra. Isso, casa, nós temos mole, nós temos uma palavra finalizada em ó, paroxítona. Coco, casa, mole, coco, e a M, item. Homem, e a NS, itens, pólens, jovens, são termos não acentuados. Então, e aí você deve se lembrar exatamente disso, né? Palavras paroxítonas, A, E, O, não acento. Oxítonas, A, E, O, sempre acentuadas, mas também não se esqueça daquela dupla dinâmica, né? É M e é NS. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? Sabe por que desse aquecimento que parece mais uma simples aula de português? É exatamente para você entender por que determinada palavra foi acentuada ou não. Você deve ter ficado irado, com muita raiva, quando percebeu que o verbo creem tinha perdido o acento, não é mesmo? Mas eu vou levantar uma questão super interessante agora. Alguma vez você já colocou o acento na forma verbal batem? Nunca. E por que então você colocava em creem, em veem e leem? Essa é a grande questão da reforma. A reforma teve como objetivo e tem como objetivo a adequação de termos paroxítonos que devem seguir essa regra de cá. A grande questão pedagógica é os novos operadores do direito. Os novos, eu estou dizendo, essas crianças que vão passar pelo ensino fundamental, médio, por toda a universidade e que hoje sabem, né, e que saberão que qualquer paroxítono finalizado em EM não tem acento, isso trará um aspecto positivo ou negativo? Claro que positivo, pensando sob o ponto de vista da acentuação, a reforma acertou muito. Veja que ideia é também um paroxítono finalizado em A. E é exatamente essa nossa primeira parte. Este é o aquecimento. Agora eu vou para cada caso da reforma ortográfica, uso de hífen. Vamos também a uma série de elementos para provar que quem sabe a acentuação de verdade conhece o decreto 6583 de 2008. Então você é o meu convidado para conferir as nossas próximas partes aqui dessa nossa palestra de atualização do Instituto LivreNet e também, né, da divulgação de todos os nossos bons blogs aqui da nossa rede. Tá certo? Então, ó, um abraço e eu aguardo você para os próximos comentários aqui na nossa palestra. Não saia daí.